PhD, Leandro Paiola Albrecht, para ministrar a palestra sobre manejo da resistência de plantas daninhas na cultura da soja. Leandro é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia pela Universidade Estadual de Maringá, onde também foi professor. Realizou um pós-doutorado em produção vegetal, com ênfase em ciência das plantas daninhas, pela Universidade de São Paulo, Exalc, USP. Atuou na iniciativa privada como agricultor, empresário, técnico de multinacional e consultor. No setor público, desempenhou funções administrativas, de coordenação e chefia. Soma-se à sua experiência a coordenação de projetos financiados, a supervisão de empresas júniores, a organização de eventos, a realização de consultorias, palestras e treinamentos. É professor da Universidade Federal do Paraná. Experiência em ecofisiologia e tecnologias da produção de grandiculturas, com atuação focada em agroquímicos, bioprodutos, matologia e manejo de cultivos transgênicos. Foi bolsista de produtividade na Fundação Araucária e hoje é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Antes de passar a palavra para o Dr. Leandro, só gostaria de dizer que as perguntas vão ficar para o final da palestra. Obrigada. Obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade. Eu queria começar logo agradecendo muito a vocês todos que estão aqui presentes, a vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, seja agora ou seja os que assistirão depois desse vídeo. Já ouvi dizer que isso vai ficar disponível, vai ficar particionado em palestras depois, então espero que vocês possam fazer um ótimo uso, não só dessa apresentação, mas de todas as que foram trazidas aqui, dessa ótima temática, das ótimas temáticas que foram colocadas para nós, são todas temáticas como essa que eu vou colocar para vocês nessa tarde, que acredito muito pertinentes, tá ok? Então, só peço para vocês segurarem as perguntas, aqueles que estão aqui presentes para o final, que eu quero dar uma dinâmica, uma velocidade na apresentação, quero tentar ser o mais objetivo, direto, impactante possível com vocês e tentar fazer essa abordagem dentro de 1 hora de um tema que aparentemente é geral, mas vou tentar especificar dentro das nossas realidades problemáticas mais regionais aqui no oeste do estado do Paraná. Mas como foi apresentado, meu nome é Leandro Paiola Albrecht, sou professor da Universidade Federal do Paraná, pesquisador do Supra Pesquisa, e essa apresentação que está na tela com vocês, que eu vou trazer como base, como estrutura para que nós possamos conversar e trabalhar várias temáticas nesse momento, nessa tarde, que durante aproximadamente 50 minutos, foi preparada por mim e pelo meu irmão Alfredo, que atuamos juntamente com o professor Laércio, que está aqui presente fisicamente, e que esteve de manhã trabalhando um tema fantástico da parte do manejo de solo, sistema de produção e implantação de cultura, e que nós atuamos junto como coordenadores desse grupo de pesquisa, dessa EJ Supra Pesquisa, que está vinculada à Universidade Federal do Paraná. Muito aqui perto de Cascavel, onde nós estamos agora, nesse exato momento, sendo feita a filmagem com o público, e que nós estamos imersos numa realidade não só daqui, mas de Brasil, especialmente Brasil Centro-Sul, ok? E é nesse sentido que eu vou tentar trazer informações, basicamente informações nossas, informações que são geradas pelo nosso grupo de pesquisa, informações que com certeza condizem com a realidade de muitos de vocês que estão me acompanhando nesse exato momento. Vamos lá. Essa é a temática que eu quero trazer com vocês, num breve roteiro, e basicamente constam de perguntas que nos invocam, nos trazem algumas reflexões. A primeira delas está na tela para vocês, vão lá na tela. Qual o cenário de resistências? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder nessa tarde, aqui hoje com vocês. Tá? E para todos que estão acompanhando esse vídeo agora ou irão acompanhar. Segunda pergunta, as estratégias possíveis. Quais são as estratégias possíveis diante dos cenários trágicos de resistência que nós temos no Brasil afora, em especial na nossa região oeste, estado do Paraná. E aí? O que nós vamos fazer diante de todas as informações que nós vamos trabalhar aqui hoje à tarde? Espero que vocês guardem as perguntas aí para o final a gente poder debater e chegar a algumas soluções, quem sabe, em conjuntos aqui nesse exato momento, ou no mínimo trazer demandas, né, Laércio? A gente sempre traz esse aporte de demandas e eu quero já agradecer não só a Areac, não só agradecer o CREA, não só agradecer todos os parceiros que estão envolvidos nesse evento, mas agradecer você, produtor, que está acompanhando aí aqui presencial ou acompanhando pelo YouTube, porque vocês são a nossa finalidade última, vocês que não só geram demanda para nós, mas vocês aqui tanto anseiam soluções que nós precisamos trazer como pesquisa ao campo. Mas vamos responder a primeira pergunta, a primeira indagação dessa tarde. Vamos lá?
Fiquem comigo, vamos lá. Qual o cenário de resistências, né? Antes de adentrar o que nós temos aqui em loco, aqui na região oeste do Paraná, eu prefiro começar criando, contextualizando algumas informações. Vão na tela, gente. Que informações que eu tenho ali na tela? Cenário mundo que vai para o Brasil em termos de afunilamento. Em termos de mundo, vocês podem observar ali na tela, nós temos em torno de 500 casos de resistência no mundo. Não são poucos, é uma quantidade absurda, assustadora, temerosa. E no Brasil hoje nós podemos dizer que nós somos aproximadamente 10% dos casos de resistência no mundo. 10% de casos de resistência, que não são poucos, são casos sérios que nos incluem entre o top 5 dos casos de resistência do mundo, tá? E alguns deles, inclusive, lamentavelmente, começaram aqui na nossa região oeste do Paraná, tá? E aí eu quero mostrar uma base de dados que eu quero trazer como consulta para vocês. Se vocês ainda não conhecem a base de dados da WIDScience, ela está ali disponível para vocês e a imagem, inclusive, que aparece na tela é aterrorizante, né? O mato maior que a colhedora, aquilo não é outra coisa a não ser mato mambrose, um tipo de losna. E vocês podem ver que nesse site, eu quero que vocês depois consultem, investiguem esse site, tem informações que, inclusive, vou tentar sumarizar de uma forma muito rápida com vocês aqui, tá? Mas se vocês querem saber sobre resistência, o que está acontecendo em termos de mundo, de relatos atuais, é tudo ali que vocês consultam, beleza? Inclusive os dados anteriores que eu mostrei há pouco, esses que agora voltaram à tela, são sumarizados por nós a partir desse site, dessa base de dados fantástica. Querem mais informação? Vão na tela. Ali tem um dado, tem uma estatística, tem um gráfico que mostra o quê? O que nós estamos vivendo hoje em realidade em termos de crescimento. Crescimento o quê? Um crescimento exponencial de casos globais de resistência. Se a gente avançar, for um outro gráfico, a gente consegue divisar agora, dividir o quê? Dividir por casos em termos de mecanismos ou grupos químicos, mecanismos ou grupos químicos em termos de resistência, né? Aqui basicamente eles estão agrupados numa ideia de mecanismo e vocês podem ver que aqui o que se destaca basicamente, ó, tem aqui alguns grupos que chamam mais atenção, mas o que eu quero chamar mais atenção com vocês aqui, ó, é essa crescente aqui em especial dos casos de glifosato, que eles coincidiram com o quê? Justamente com o surgimento da soja RR ou de outros eventos transgênicos RR pelo Brasil e pelo mundo afora. Isso é dados mundo, tá? Isso não é mera coincidência, não, é casuística total, entendeu? Então, assim, há um efeito de casualidade, há um efeito de causa-efeito bem íntimo, ou seja, passou a utilizar mais o produto, você tem o quê? Uma pressão de seleção, mata-se o quê? Os fracos e ficam os fortes. E aí nós temos uma crescente, portanto, dos casos de resistência sendo relatados no mundo. Eu quero que vocês olhem, vejam um outro pretinho aqui. Não sei se vocês que estão aqui comigo aqui dentro conseguem enxergar pela claridade do local, mas vocês que estão aí pelo YouTube, vejam esse pretinho aqui, ó, que está crescendo junto aqui no final, junto com o azulzinho que é o glifosato. Com esse pretinho, são os auxínicos, mecanismos de ação dos auxínicos, mimetizadores de auxina. Por que eu estou destacando ele? São produtos velhos, como o próprio 2,4-D, que já está aí há várias décadas no mercado, desde a Segunda Guerra Mundial, né? Pós-Segunda Guerra ele está aí no mercado, trabalhando como herbicida mata-mato, né? Assim era uma das primeiras marcas comerciais no Brasil. E por que eu apontei que ele está numa crescente também nesses últimos anos e está coincidindo com a curva de glifosato? É para dizer para vocês, não que os produtos transgênicos que vão vir não sejam bons, eles são ótimos, serão ferramentas fantásticas e nos auxiliarão no manejo integrado de plantas daninhas, mas não são soluções mágicas e definitivas. É isso que eu quero dizer. Tá? Assim como vocês podem olhar aqui, ó, uma crescente de glifosato, o glifosato não tinha resistência, de repente ó, deu um pico aqui, não foi? Os auxínicos já vêm crescendo já há muito tempo e estão tendo casos inclusive recentes, inclusive tem relato na Argentina, de resistência auxínico. O que eu quero dizer é que não adianta acreditar que 2,4-D de camba vai resolver ad eterno o teu problema. Se a gente abusar dessa solução, assim como a gente abusou de outras soluções, reforço, o glifosato está ali para mostrar isso. A gente vai incorrer nos mesmos erros, vai fazer a mesma cagada, entendeu? Não adianta fazer mais do mesmo. Nosso papel, seja como engenheiro agrônomo, como pesquisador, como produtor, é tentar fazer a diferença no campo e não ficar repetindo receita. Receita existe? É claro que existe. Quem é engenheiro agrônomo faz receituário agronômico. Só que existe uma receita para cada caso, tá? E nós não podemos querer aplicar receitas únicas. Esse é o grande problema. E querendo ou não, isso não é um problema presta atenção no que eu vou falar, isso não é um problema do agricultor ou de nós técnicos, né? Esse é o problema do ser humano. A gente sempre procura o quê? Atalhos. Sempre procura caminhos mais fáceis e cômodos.
De repente apareceu o glifosato, estava parecendo que ia resolver tudo, vamos só usar ele. E nunca era para ter sido feito como foi feito. Não era assim a base de recomendação original, inclusive, mas foi. Pode ser que nós tentamos resolver o que temos de problema hoje, exemplifica a buva para ficar mais fácil. Vai resolver com dicamba? Vai. E aí? Vai só usar dicamba? Não dá. Não dá. Inclusive já tem estudo na Argentina dizendo que não dá. Né? É pressão de seleção, assim como o 2,4-D, de tanto usar. Qual que era a receita de bolo que nós tínhamos, entre aspas, para buva? É glifosato, 2,4-D sequencial do quê? Paraquat. Não era assim? Paraquat nem existe mais, mas já tem relato de resistência. Vocês sabem, inclusive é na nossa região. 2,4-D já está tomado de resistência aqui no Paraguai. Então a receita, gente, já fica a primeira dica para nós, para refletirmos sobre essa situação de resistência em termos de Brasil e mundo. Tá? E olha só, falando de buva já, né? Vem no gráfico comigo aqui de novo. Aqui são resistências múltiplas. Aqui há dois herbicidas, a mesma planta, o mesmo biótipo. Foi coletado uma população lá de campo que tem resistência a 2 mecanismos de ação. A buva hoje, se vocês forem pegar o que temos no campo, de fato, de trágico, é glifosato, é ALS, é mais o quê? Fotossistema 1 e auxínico. Isso é o que está na prática lá, que a gente vê e enxerga mesmo. Tá? 4 mecanismos que foi para o saco, entendeu? É fácil viver assim? É claro que não. Só que a gente tem como tentar evitar isso. É não dar bobeira, entendeu? É fazer o que? O bom e velho manejo integrado de plantas daninhas. Eu vou tentar bater um pouco nessa tecla. Vou trabalhar controle químico? Sim, está dentro do manejo integrado. A gente, obviamente, tem que trabalhar, mas espero que dê tempo para a gente correr muitos assuntos que nós temos aqui hoje. Aqui uma crescente. Não sei se vocês enxergam comigo, mas a primeira coluna que está ali, ó, nesse gráfico, é o quê? Poáceas. Mostrando por família, em termos de casos de resistência no mundo. Eu e muitos outros da área de ciências de plantas daninhas acreditam no que eu vou dizer agora. O principal problema de plantas daninhas no Brasil, em algumas regiões, já é, e se não é, vai se tornar, as gramíneas. Há exemplo do que vem acontecendo no MT, em algumas regiões do Goiás, pelo Cerrado afora, que não é nem o capim amargoso, que alguns devem estar pensando, é o capim pé de galinha. Que alguns falam, é planta de beira de estrada. Não. Já está tomando roça, e não é só no Brasil, tem muitos casos no mundo já de relato de resistência. São poáceas, gramíneas. E essas plantas gramíneas que estão aqui no Brasil tomando espaço, dominando a lavoura, são plantas daninhas C4, tropicais, extremamente adaptadas às nossas condições de Brasil. Querem se assustar um pouquinho mais? Nós tivemos um relato de resistência recente, inclusive divulgado no CIMAL, que foi essa semana, no evento América Latina de Plantas Daninhas, inclusive um trabalho que nós ajudamos como grupo de pesquisa em parceria, de resistência do quê? Do capim amargoso, resistência cruzada a 2 mecanismos e múltipla e cruzada dentro de um mecanismo. Vou explicar melhor. Múltipla porque são 2 mecanismos, PSP sintase glifosato e ACCase graminicidas. Nós já tínhamos isso no Brasil. O professor Pedro Cristofoletti e equipe já fizeram esse relato. Só que o problema é que eles tinham feito para FOP. Então, a LoxFOP e outros FOPs aí. Tá? A questão do Paraguai é que tem um relato de resistência a cletodin. Então ela é cruzada dentro dos grupos químicos de ACCase. Ou seja, as ferramentas estão indo para o ralo. Falta de manejo integrado, pressão de seleção, fazer mais do mesmo, matar o fraco, só deixa os fortes. Daqui a pouco estamos dominados. Tá? Então essa é a nossa realidade. E está aqui do lado, o país vizinho. Aqui no Brasil nós temos detectado já o que a gente chama de resistência de baixo nível ou suscetibilidade diferencial, por causa do capim amargoso, a ACCases em geral e a glifosato, que assusta também. Ou seja, aqui já acendeu o sinal amarelo, se vocês estão me entendendo. Gravem isso. E no Paraguai já acendeu o sinal vermelho. Tá? E nós estamos do lado dos caras. O primeiro relato de resistência no mundo de capim amargoso foi no Paraguai, a glifosato. E no ano seguinte, se eu não me engano, ou 2 anos, agora me falta na memória, já estava lá em Mercedes, Guaíra. Tá? A mesma resistência. Okay? Vamos avançar mais um pouco. Aqui em casos de herbicida, vocês podem ver que a atrazina, porque é velha, né, tem bastante caso em termos de mundo, né, e aí surpreende os auxínicos, né, comparativamente falando, que estão aqui embaixo, como o melhor exemplo, 2,4-D, que é o mais velho na jogada aí, e nesse meio caminho aqui todo está cheio de ALS. Ou seja, a ALS entraram no mercado, entraram com uma sofisticação, demoraram mais de uma década, alguns para entrar no mercado desde o início das pesquisas, porque antes das pesquisas tem o processo de investigação, capturação, procura, investigação de moléculas. Sondagem inicial, prospecção inicial. E depois não deu 5 anos, já estava fora do mercado, né? Porque estava matando só
só tentando matar o que já estava forte já e não funcionava. Vocês sabem disso, é só lembrar leiteiro, picão, essas coisas todas, que estão aí hoje ainda. O problema é que esse picão, esse leiteiro que está aí, ele não é só resistente a LS, tem muitos deles que já são resistentes ao quê? Glifosato. Picão no Paraguai já sabe, é concreto isso, tá? Leiteiro aqui no Brasil é concreto. São regiões? São. Mas isso para dispersar não custa muito, né? Talvez alguém que esteja me assistindo aí já teve ter colhido soja aqui no Paraná e adivinha ter ido colhido aonde? MT, Goiás, Mato Piba, entendeu? E adivinha essa semente para onde que vai? A semente sai daqui e vai passear longe, não é? Isso acontece, não é só vento, não é só pássaro que leva o problema, tá? Nós estamos carregando, vocês veem que é um conjunto de ações que tem que ser tomadas, senão o negócio vai ficar feio. Senão vai ficar uma roça do diabo igual essa daí, ó. Para quem não conhece a imagem, talvez para quem está aqui dentro está um pouco claro, mas quem está vendo pela tela do YouTube até acha uma paisagem bonita, né? Tá chegando o Dia dos Namorados, quem sabe pega isso aqui e faz até um buquê, né? Minha mulher não conhece, é médica, ela olhava isso aí e achava lindo, né? Flor de trapoeraba e de corda de viola ela acha lindo até hoje, né? Lindo pro Satanás, né? Porque o negócio é feio do caramba, né? Quando você considera as perdas possíveis que isso pode ocasionar, né? É engraçado que a gente tem um canal no YouTube, posta um vídeo lá, de repente alguém fala, é a planta punk, vamos comer, né? Nada contra, pode comer à vontade, a gente fica até feliz, né? Que comam essas plantas daninhas, né? Só que o conceito de planta daninha, qual é o conceito de planta daninha? Para quem faz agronomia ou já fez, sabe o que é. É tudo aquilo que é indesejado, né? É aquela planta no meio de outras plantas cultivadas que é indesejado. Então o milho é uma planta daninha no meio da soja, tá? E uma planta daninha com resistências embutidas às vezes já, né? A glufosinate, a glifosato, não é assim? A gente tem que lidar com esses tigueras, tá? Então vamos se atentar às nossas bases conceituais, vamos tentar evitar que esse inso desgraçado tome o nosso espaço, tá? E aí a coisa sempre começa pequena. Vai na tela ali comigo, ó. Começa ali uma plantinha que sobrou. Isso aqui não é sobra de glifosato, não é da CCase. Isso aqui, essa imagem a gente já vem divulgando há algum tempo, porque isso não é de hoje. As investigações de resistências, para até levar a divulgação, em termos de academia, em termos de público como um todo, demoram de 3 a 5 anos, tá? Isso aqui tá aí, ó, sobrando faz tempo, e vocês sabem disso. Né? Tinha gente que matava com 400 ml, agora tá precisando usar 800 ml, tá precisando usar 1,2, tô falando por hectare agora, né, num cletodin. Então, tem gente fazendo 4 vezes a dose, não está matando. Alguma coisa está errada aí, né? Isso não é normal, tá? É um processo de pressão de seleção aí, ó. Começa uma mancha na lavoura. Você vê aquela planta solteira virou uma mancha. Olha que diabo, né? O demôniozinho ali, ó, cresce e de repente vira aquele inso todo, né? Esse é um dos trabalhos nossos aqui no Brasil. Não vou mostrar do Paraguai não, mas quem quiser depois pode consultar o Fabrício Crisaniak da Farm Consultoria, que ele vai ter mais informações para passar para vocês, tá? Mas a Loxfop, ó. Aqui o suscetível, aqui o resistente. Tá vendo? Ó? Já não morre na dose de bula. Querem ver cletodin? Tá ali, cletodin. Suscetível acima, resistente abaixo. Resistência de baixo nível, porque na dose de bula ali não mata, mas se você começa a aumentar a dose, pau! Só que quando a gente aumenta a dose, qual que é o lance? Você aumenta o quê? A pressão de seleção. Percebe? E hoje, em pós-emergência, com alta performance para várias espécies como capim amargoso, pensando em poáceas, em gramíneas, a gente tem basicamente a CCase. É como aquela pessoa que só usa o mesmo antibiótico, né? Ou aquelas crises que dá em alguns hospitais, né? Da mega bactéria que ninguém consegue vencer e de repente começa a matar todo mundo lá dentro, que trágico, né? É assim que está a nossa lavoura, está na UTI quase, tá? E esse cenário aí, ó, já acendeu a convalescência, entendeu? Tá indo pro pau, tá? Então se a gente der bobeira, e olha, presta atenção, tô falando exemplo de capim amargoso aqui, mas capim pé de galinha no cerrado, trabalha a Fundação MT, Embrapa e outros, já mostra que tem pé de galinha que não morre glifosato. Muitas vezes é por questão de estádio, mas às vezes é por questão de resistência. E o pé de galinha sempre foi tolerante ao glifosato, em função de estádio. Aumentando a dose, mata. Mas tem lugar que não está matando. Quem é da região de Camorão que sabe, foi uma das primeiras regiões a detectar capim pé de galinha resistente a glifosato. Nós temos aqui no oeste já, ok? Não mata glifosato, aí eles não matam Loxfop, Xalofop, outros FOP, e não estão matando a cletodin. Não está relatado cientificamente, mas não estão matando. Tem trabalho de dissertação sendo conduzido nesse sentido lá. Ok? Então tá trágico, tá? Mas parece que eu estou só querendo assustar, né? Mas vamos chegar a soluções. É o que eu vinha falando, tá na tela agora. Mapeamento da fundação, né? Aqui no caso do IMA, né? A Fundação MT também tem trabalhos, a Embrapa tem trabalhos bem sólidos nessa região, no tocante ao capim pé de galinha. Quem está na tela no YouTube consegue ver melhor do que quem está aqui dentro, tá? Aqui tem algumas soluções possíveis, né?
O glifosato, se for resistente a glifosato, tira fora também. Fica o glufosinato, mas o glufosinato só pega até 2 per filho. Às vezes alguns falam 1. Eu até acredito que seja entre 1 e 2, ou seja, bem pequenininho, tá? E eu tenho uma porrada de herbicida, todos eles o quê? Pré-emergentes, tá? Percebe que as ferramentas estão indo embora. Alguém pode falar, não, mas usa o paraquat, só se tiver em estoque, né? Porque a lei já baniu o danado, né? E ele era uma ferramenta ótima. Em alguns lugares no mundo se faziam sequenciais de paraquat, né? Aí de tanto usar deu ruim também em algumas regiões. Aqui no caso foi para folha larga, em alguns lugares foi para folha estreita. E ele foi banido. Ah, mas usa o irmão próximo, quase gêmeo dele, que é o diquat, não funciona direito em folha estreita, né? Paraquat funciona para quem tem ainda muito bem. Não é à toa que a marca comercial mais famosa dele já chamava como Gramaxome, né? Gramoxone, não era assim? Funciona bem, entendeu? Mas já passou. Já passou. Tristeza, né? E essa planta alguém conhece? Aqui na região alguns chamam de barbicha de alemão, né? Inclusive teve um alemão aí palestrando de manhã, né? Uma bênção de palestra, né? Parabéns mais uma vez pela palestra, tá? E alemão, mais brasileiro que alemão, né? Inclusive, né? Tá aqui conosco. Clores. Esse capim alguns chamam de Rhodes, né? Mas é o Clores, certo? Esse capim ninguém dá a mínima para ele, mas é um capim de beira de estrada que é resistente a glifosato. Detalhe, amargoso também era capim de beira de estrada, tá? Vamos avançar mais um pouco. Aqui está ele no detalhe, aqui está o trabalho nosso mostrando a resistência ao glifosato, tá? E aí, o milho voluntário que eu falei para vocês? E teve gente que sofreu nessa última safra, né? Só balance a cabeça se vocês concordem comigo. Teve gente que sofreu, não teve? Bastante gente que sofreu. E aí falaram que ele era resistente, né? Ok, tem a tolerância ao glifosato, ao glufosinato, não vai matar. Não, mas resistente à CCase, né? A graminicida. É claro, se você deixa quase pendoar no meio da soja, ele não vai morrer com graminicida mesmo, tá? O principal problema desse é a competição direta, tá? Com a soja. É quase igual com o amargoso. Um pé de milho suga o mesmo tanto que uma torceira de amargoso, praticamente. Eu vou mostrar resultados que provam isso daqui a pouco. Mas o principal problema que eu vejo hoje, além disso, é ponte verde, cigarrinha que está pegando, especialmente nas regiões mais quentes, nas aberturas de safra. Certo? Vamos estar atentos a detalhes como esse. E a nossa roça pode virar aí quase que uma possessão demoníaca igual essa. Veja ali, ó. Era para ser soja. Quem está aqui dentro talvez não veja os detalhes, né? Tem muito milho tiguera ali, né? Mas o que mais assusta ali, ó, é esse consórcio aqui do mal, né? Muita buva, né? E eu vou deixar para o final uma sensibilização do quanto isso pode perder na nossa roça. É isso que nós temos que vencer, é isso que não está fácil de vencer, mas é isso que nós temos que vencer, esse é o nosso desafio, apesar das resistências todas que igual estão na tela ali. Resistência paraquat, que se aplica de quat também, quando o fator de resistência é alto, a resistência 2,4-D, que está na tela também para vocês, mostrando resultados nossos, acima o suscetível, abaixo o resistente, tá? E aí, isso acontece no campo, Pena que quem está aqui dentro, talvez pela iluminação, não consiga ver bem. Mas nós temos aqui lado a lado, ó, vou mostrar aqui para vocês, o verdinho, né, que não foi aplicado, 2,4-D, e do lado aqui nós temos um efeito que nós denominamos de rápida necrose, que eu vou mostrar nesse vídeo. Desculpa se vocês já viram esse vídeo, mas a gente gosta de mostrar bastante esse vídeo, porque ele é um efeito que dá para ver no campo. Se você tem dúvida que tem essa resistência da Conisa ao 2,4-D, é só aplicar. Aplica agora com uma postal mesmo, aplica com um drone, nós tivemos isso hoje de manhã, faz uma faixa, e vem daqui 3 horas olhar que vocês vão enxergar se é resistente ou não, tá? É indicativo, não é comprovação, isso não é comprovação científica acadêmica, mas dá indicativo para nós. Nós devemos fazer o quê? Considerar o fato da possibilidade de resistência e já trocar o oxínico, tá? Então aplicou o 2,4-D, veja um vídeo, aplicou o 2,4-D, a planta absorveu, vejam, ó, ela está começando a murchar já, está enrolando. Isso é epinachia? Não, é efeito de necrose. É um vídeo de 8 horas acelerado. Em torno de 2 a 3 horas, as necroses começam a aparecer. Em termos de 24 horas, é nítido ao nosso olhar. Dá para saber. Viu que tem? Troca oxínico. Porque depois de feita a cagada, qual que é a cagada? Você usar o mesmo produto sabendo que não vai funcionar, tendo em alta frequência a resistência na sua área, e daí está tudo mal matado. O que você vai fazer? Vai chorar. Porque você tem que recomeçar o ciclo de aplicação. Não dá para partir dali. Você já perdeu a mão na primeira, tá? Vamos avançar mais um pouco. Aqui tem uma ficha, quem quiser printar a tela aí que está no YouTube pode printar.
É uma ficha que o nosso grupo preparou para você ter o diagnóstico de campo. Ali no detalhe da imagem, quem está aqui dentro comigo, veja, lado a lado, ó, o suscetível, ó, começando a entortar a folhinha por epinachia, e aqui em cima, ó, que é o normal, que a gente espera, que o oxígeno a gente tem que dar uma brochada, né, uma travada fisiológica, e acima está ali, ó, necrosado em um dia, tá? Produtor que não conhece acha até bonito, né? Olha, tem um efeito, além de travar, tá necrosando, tá contato também. Não, isso aqui vai brotar tudo, tá? O produto deixou de fazer o seu efeito, deixou de fazer o que era. Resistência do picão a glifosato, leiteira a glifosato, vem escapando, tá? Nós estamos monitorando esses escapes aqui, estamos conduzindo ensaios em condição controlada na universidade, como parceiros, tá? Caruru, estejam atentos, vocês que são aqui do oeste do estado do Paraná, fique atento, quem não é do oeste e não está no Rio Grande do Sul, nos Campos Gerais, fique atento na sua região se não está aparecendo escape de caruru também. Eu não estou nem falando do Palmer, é o amarantos híbridos, que é o que está na tela. Já tem levantamentos bem precisos da Fundação ABC e outros grupos na questão dos Campos Gerais. No Rio Grande do Sul está uma loucura para conviver com essa plandaninha. Quem não faz pré-emergente se ferra, porque em pós é complicado. São vários fluxos, pode chegar a 9 fluxos de emergência em pós na soja. E aí você tem que ficar fazendo sequencial de herbicida e não é glifosato. O glifosato não mata, a LS não mata, porque já veio uma resistência embutida nela, tá? Já veio combo. E aí você tem que fazer o quê? Usar o quê? Adivinha, gente? Quem é das antigas lembra, né? Fomesafen, lactofen, que dá um pau violento na soja. Fazer sequencial desses protóxicos ainda. O que não é fácil, né? Nós tivemos hoje uma ótima apresentação da questão de uso de avantes, né? Drone. Quem sabe para pegar mancha, seja fantástico isso. Porque sempre começa de mancha, sempre começa num pedaço. E por que eu estou alertando quem está me ouvindo e não é dessas regiões, Rio Grande do Sul e Campos Gerais? Porque pode estar começando na tua área. Mata enquanto está começando. Tá? E como que ela apareceu na sua área? Esse danado, esse caruru, vem com um pássaro que come a semente em algum lugar que tem a resistência e vai cagar na tua área. Mas ela pode vir por colhedora. Lembra que eu falei da história da colhedora? Então, se você está no Cerrado aqui, está me vendo pela tela do YouTube, fica esperto. Se está vindo o cara do Rio Grande do Sul e dos Campos Gerais colhendo na tua área, não estou falando que é para tocar os caras, não. Mas tem que limpar a máquina antes de chegar lá. Tá? Tem que limpar a colhedora, cuidar com o trânsito. A ADAPAR aqui no Paraná está trabalhando nesse sentido de começar a aumentar o rigor na fiscalização do trânsito de máquinas. E tem que aumentar, porque senão os problemas só vão dispersar. Esse problema do caruru resistente a glifosato estava na Argentina. Veio para o Uruguai, veio para o Rio Grande do Sul e adivinha, veio para o Paraná. Veio como? Com semente de azevém, com semente de mix. E tem um monte de gente nessas regiões que tem amarantos híbridos resistentes a glifosato, que faz as tais sementes salvas aí, e aí fica alerta para quem gosta de correr caminhos não tão legais aqui, inclusive, ou nas regiões do Brasil afora, e pega a semente salva e adivinha o que ela vem junto como combo? Uma semente de caruru resistente a glifosato. Então vamos cuidar com essas cagadas. Nós temos o que fazer, sabe? Não é fácil, mas tem o que fazer, sabe? Esse é quase um apelo que eu estou fazendo para vocês. Vamos lá. Nabo não dá no meio da soja. Mas por que eu trouxe o nabo aqui? Porque o nabo já vem escapando há vários anos a ALS, metsulfuron, tá? Metsulfuron. Só que o pessoal vem perdendo a mão com auxínico em pós no trigo aí e vem culpando o auxínico. Nós não encontramos resistência de nabo auxínico ainda, 2,4-DM, CPA, seja o que for, tá? Mas muita atenção ao manejo. É mais um exemplo de coisa que não está indo bem. A gente fica tendo que apelar agora para produto que é difícil de manejar em pós no trigo. Tem que cuidar com estádio, dose auxínico. Ou vai usar um protóxico, como safenacil, tem que cuidar com dose, estádio também para não dar fito. São ferramentas que a gente tem, mas são ferramentas que exigem mais tecnicamente de nós. E para quem é agrônomo e está me assistindo aí, é quase uma pressão de seleção para nós no mercado de trabalho também. Tá? Então, fica atento. Tem estudantes aqui dentro, eu sei que tem muito estudante aí fora, e todos nós somos estudantes, né? Nós nunca paramos no nosso processo de formação. Inclusive, estudante, para mim, é até um termo errado, né, Lars? Nós devíamos chamar, não alunos, né? Mas sim profissionais em formação sempre, né? É um erro nosso como professor não chamar eles assim. Mas você profissional, você que está estudando aí, né? Nós estamos enfrentando uma pressão de seleção no mercado. Se a gente não souber lidar com todas essas variáveis, como está aqui ilustrado na questão de plantas daninhas, nós vamos ser o quê? Excluídos desse mercado. Tá? Lembra da história? Mata os fracos e fica o quê? Os fortes, né? Pode ser aterrorizador isso, né? Mas na vida profissional, infelizmente, está essa caca também. Tá? Vamos lá. Olha só que merda que fica a área, né? Deus abençoe que a sua área não esteja assim, mas se tiver, tá tenso.
Tudo começa com monitoramento. Eu quero, nesse momento, não só mostrar o que nós fizemos, mas convidar vocês a fazerem parte do nosso monitoramento. Essas primeiras etapas aqui foram feitas em parcerias com a Agarac e com a cooperativa Cevale, principalmente. Depois vieram outros e outros parceiros. Eu agradeço a Agarac, agradeço a Cevale nesse exato momento, tá? Depois, repito, vieram outros parceiros. Esse monitoramento evoluiu, nós estamos numa terceira fase já dele, tá? Aqui são só pontos de coleta. Aqui só para vocês verem populações que foram levantadas aqui no sul do Mato Grosso do Sul, de buva, capim amargoso, capim branco, picão preto, caruru e outras, tá? E aqui um mapeamento, ó. Ajudem a gente. Se está escapando da tua área, se você é aqui da região oeste, se você tem outra região, manda para quem está próximo de você. Se tem Embrapa perto, se tem outro pesquisador perto, mano, não fica fazendo essa semente migrar pelo Brasil, não. Vai que escapa, né? Mas se você está aqui, manda para nós. Ajuda a gente a monitorar isso aí, ó. Veja pontos aqui, pontos pensando o quê? Em buva. Anteriormente era o quê? Capim amargoso, aqui buva. É muita coleta. Tudo isso aqui é área de escape, gente. É área de escape, tá? Aqui são outras espécies. O que inclui picão, leiteiro, caruru e tantas outras, tá? Tem essa ficha, se vocês quiserem, podem printar a tela, quem está no YouTube aí. Use essa ficha, mandem o material para nós, quem tiver contato conosco. Nós estamos nas redes sociais. E aí nós fazemos isso em caso de vegetação para tentar entender o problema. Porque não adianta você ter um indicativo de campo, você tem que investigar isso a fundo, seguindo todos os critérios científicos disponíveis para chegar em evidências concretas, tá? Ali capim amargoso, etc. E um outro detalhe, até agora nós falamos muito de resistência. Resistência, 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 tá? Mas tem plantas no campo que não são necessariamente resistentes, igual essas que estão aí. Inclusive eu já mencionei o conceito de tolerante para vocês. São 3 espécies da mesma família, da família Rubiácea. Tem ali Spermacossis, e tem ali a Richardia brasiliense, que é a mais conhecida, que é a poaia. Tá mais conhecida talvez para nós, mas Spermacossis verticillata, que é a vassourinha de botão, é a mais conhecida em termos de cerrado. Por que eu estou falando para vocês olharem essa imagem? Não quero que vocês gravem necessariamente a chave de identificação em termos simplificados que está ali. Gravem, printem a tela se vocês quiserem, porque isso é importante. E a mensagem que eu quero dizer com essa imagem não é necessariamente isso, não, os detalhes dessas espécies. É um detalhe que nós, a partir de agora, uma coisa que nós, inclusive, esquecemos durante a geração RR, eu posso dizer assim, né? Onde era mais fácil controlar as coisas com o glifosato, matava tudo. Nós temos que estar atento ao fato que cada vez vai ser mais necessário a gente identificar a espécie a campo. Tá? Ir lá e saber qual é o problema, monitorar esse problema, quantificar ele. Tá? Isso é definir composição florística e fitossociologia. É assim que nós fazemos na agricultura, em termos de manejo integrado de plantas daninhas. Começamos dessa forma. Fitopatologia a gente começa de que forma? Incidência e severidade. Praga é levantamento de infestação. Planta daninha também tem que fazer isso, identificar o problema e quantificar ele a campo, para daí virem as ações mais adequadas. E essas plantas que estão na tela aí não são resistentes, são tolerantes e estão dando muita dor de cabeça no Brasil afora. Tolerantes ao quê? A glifosato. Tá? Então estejam atentos, seja resistências ou tolerância. Para dividir o conceito para vocês, para ficar claro de uma forma bem simplificada, o resistente era aquilo que morria e deixou de morrer. Tá? E o tolerante é aquilo que sempre foi mal matado, sempre foi ruim de matar. Você já sabia já da coisa, tá? O resistente não. A buva era assim, você matava com o cheiro do glifosato, passava com o galão do Zap na área, já morria, entendeu? Do Roundup já morria. Hoje não, esquece. Fator de resistências altíssimos, tá? Então diferencia os conceitos. Hipomeia é outra tolerância, cíperos, tiriricas em geral, outras tolerâncias. Estou ilustrando algumas espécies, não tem só essa, tem várias, né? E essa daqui, o rabo de burro, para quem está mais no sul, lá no Rio Grande do Sul. Não é resistência, é tolerância, especialmente com questão de estágio. Passou do estágio de controle, começou a formar rizoma, a vida fica difícil para essa e não só para o capim amargoso. Para quem está mais no sudoeste do estado, centro do Paraná, alguns já devem ter visto muito isso na sua roça, né, que é a cravorana. Mais no sul eles chamam de losna do campo, né? Está aqui, ó, outra espécie tipicamente tolerante ao glifosato. Passou do ponto, não mata mais. Tem que ficar carcando alta dose de glifosato associado com outros herbicidas. Tá? E são vários que a gente tem disponível aí para usar, mas sempre a questão, estágio. O bom mesmo, gente, é matar no ninho. Sabe o que é matar no ninho? É usar pré-emergente. E o pré-emergente não é bom só para matar no ninho, segurando o banco de semente. Não é bom só para dar aquela dianteira competitiva para a cultura quando a gente faz no aplique-plante ou no plante-aplique. É também para fazer o quê? Manejo de resistência. Alternando os mecanismos de ação para evitar o quê? A pressão de seleção. Tá? E a trapoeraba, que a minha esposa acha linda a flor dela, né? Inclusive tem algumas ornamentais, né? Mas essa trapoeraba aqui é a Comelina bengalense, inclusive ela tem raiz que leva, são como se fossem uns esporões que geram sementes
ditas sementes subterrâneas. Tem um orientado nosso que está com mais de 600 parcelas no campo, que vai ser a dissertação de mestrado dele investigando trapoeraba. Por quê? Porque está escapando nas áreas, porque está sobrando, porque está difícil de controlar. Essa que também é tolerante ao glifosato. Perfeito? Não precisa falar. Vocês estão comigo? Quem está aqui ainda? Ergue a mão quem está comigo. Oh, glória a Deus, né? Espero que vocês estejam comigo aí no YouTube também, quem está assistindo. Vamos agora falar, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui ainda. Eu tenho ainda uns 25, 30 minutos. Dá para a gente falar de estratégias agora. Nessa etapa que eu quero me concentrar, talvez no filé com vocês desse assunto nessa nossa tarde, tá? As estratégias possíveis para o manejo de resistência. Primeiro, eu quero convocar vocês, porque eu não vou ficar em questões conceituais, eu vou direto a dados, resultados práticos nossos. Mas consultem esse livro nosso, que está ali na tela, o Matologia, vocês podem baixar ele pelo site www.matologia.com, baixar ele gratuito lá, está lá em PDF, é um livro e-book nosso, disponível. O editor é o professor Arthur, que é de Curitiba, da UFPR também, junto com outro colega, mas nós temos vários capítulos, dentre eles, um capítulo falando de métodos de controle de plantas daninhas. Quando a gente pensa em conceito de manejo integrado de plantas daninhas, nós temos que entender os métodos, as ferramentas que nós temos. Então, em termos conceituais, convido vocês a baixarem esse material, acessarem a informação. Todo conhecimento é importante e nunca é demais, tá? Mas falando de estratégias, eu tenho que falar de sistema. O Laércio já falou bastante de palhada de manhã, já teve outros palestrantes que falaram disso, mas com certeza, palhada é essencial para muitas coisas no nosso sistema produtivo, entre elas a questão de manejo de plantas daninhas. Nós temos alguns artigos nessa linha, igual estão na tela, depois vocês que estão assistindo pelo YouTube, vocês podem voltar, printar, procurar nosso currículo Lattes e baixarem esses artigos. E esses são trabalhos de campo que nós fazemos, extensionista, né, professor Lars? Nós fazemos ali com o pessoal da região, que mais nós temos vínculo direto de parceria, e nós levamos uma caixa como essa no campo, o produtor fica intrigado quando vê escrito qual é o melhor herbicida, aí ele vai abrir a caixa e adivinha o que ele encontra dentro dela. Um dizer e um monte de palha, dizendo que aquilo é palha. E qual é a melhor herbicida? Palha. Ali, inclusive, tem resultados que talvez quem está aqui dentro não consiga enxergar, mas quem está pelo YouTube consegue enxergar, sim. De diminuição de germinação de buva, de emergência e germinação e emergência de buva em função da palha. Para a buva isso é mais impactante ainda, por quê? Porque ela é fotoblástica positiva. Ela depende de luz para acordar do seu sono. Assim como sementes de algumas espécies de caruru, assim como aquela tolerante que eu mostrei anteriormente para vocês, que era uma espermacose, a verticillata, que é a vassourina de botão. Então, palha ajuda a mitigar, a diminuir muito desses problemas. Ajuda a diminuir outras que não são fotoblásticas positivas? Sim. Talvez não sirva para uma corda de viola, mas para outras serve sim como barreira física para o processo de emergência. Ok? E não só para impedir o fóton de luz para acordar elas. Aqui ensaios, áreas demonstrativas nossa com milho braquiária, aqui em dia de campo, crotalária, que o professor Laércio mencionou de manhã. Quem quiser mais informação, procura lá na palestra depois no YouTube do professor Laércio. Infelizmente, nós não temos um protocolo ainda para colocar como que deve ser feito isso. Muitos pesquisadores estão tentando, e talvez um dos maiores desafios seja controlar a planta daninha no meio desse consórcio. Isso eu tenho que confessar. Mas é um consórcio possível, especialmente para quem tem a área mais limpa já, né? Mas vamos lá. Esses trabalhos são de extensão e nós fazemos com o nosso público aqui, especialmente da região oeste, do Paraná, estão envolvendo nossos alunos. E eu quero dizer para vocês que manejo integrado de plantas daninhas não se faz só com ações ali diretas, como a gente sempre pensa no herbicida muitas vezes, ou palha, geração de palha. Se faz com essa ação conjunta de pessoas e atores sociais como um todo envolvidos, empresas envolvidas. Aqui estão, por exemplo, alguns alunos nossos, que dentro de um sinergismo coeso desse grupo de pesquisa nosso, vão para o campo, mostram esses resultados que nós temos, mostram informações que são úteis dentro dessa lógica de sistema, tá? Ou seja, o recado geral que eu quero dar nessa fase inicial de mostrar as estratégias é que nós temos que quebrar o ciclo do decimal dessas plantas daninhas de alguma forma, seja ela resistente como a buva, tolerante como a trapoeraba. E uma das maneiras, além da palha, além de roçadas, além de qualquer outra estratégia que nós temos acessível entre os métodos de controle disponíveis na ciência de plantas daninhas, é o uso de herbicidas. Aqui está ilustrado para vocês um herbicida de sistema. Qual é esse herbicida de sistema? São triazinas que nós temos aí no mercado há muitos anos. A exemplo da trazina, que eu ilustrei para vocês anteriormente, ou a trebutilazina que está entrando no mercado brasileiro agora. São opções que nós temos que recorrer sim a elas, pensando em herbicida de sistema. Porque nós temos que controlar esse mato que muitas vezes é endêmico dentro da nossa lavoura, esse mato que é ora buva, ora capim amargoso, ilustrado aqui buva rebrotada, aqui capim amargoso no meio do milho é mais difícil, folha estreita com folha estreita, complexa mais o controle, o manejo, né? Alguns podem pensar, não, mas quando vier um lixo eu vou poder usar o aloxifop.
Mas esse capim margoso for resistente a CCAs aloxpop, e aí, o que eu vou fazer, né? Teve gente pagando para carpir. Quanta gente carpindo esse ano, né, Laércio? Amargoso no meio do milho, né? Foi complicado esse ano. Isso só vem aumentando. Então nós temos que usar toda a estratégia possível para impedir que isso. O bom mesmo é uma lavoura sempre sair no limpo para que a outra entre no limpo. Vamos tirar a soja no limpo para que o milho entre no limpo. E para o milho sair no limpo, uma das estratégias é usar herbicidas como esses que eu mencionei, trazinas. Vai segurar amargoso? Vai até ajudar. Mas você tem outros herbicidas que podem ajudar mais no amargoso. E muitas vezes eles não vão entrar no milho, vão entrar quando? Na soja. Nós temos que pensar em sistema. O tópico aqui da nossa palestra é manejo de resistência na soja, mas eu não tenho como pensar em controle de planta daninha só na soja, porque a planta daninha é de sistema, o problema é sistêmico, entendeu? Então nós temos que encarar isso como um fato e agir a partir desse fato, beleza? E não é só as resistentes, tá ali, ó, corda de viola tolerante, meu irmão, ó, coletando aqui algumas plantinhas, plântulas, né? De buva emergindo, inclusive está emergindo agora, veio água, tem falta de luz para acordar ela, que esse milho que fechou mal aí, ela vai vir. E pode ter certeza, se esse final do ciclo do milho for chuvoso na nossa região, o que vai aparecer de buva no final vai ser coisa louca, tá? Porque ela só vai precisar de água, porque o milho não fechou direito, o fóton já está entrando para acordar ela, tá? Aí, acordou, gente, ela vem com tudo ali, ó, vem tomando a área. E o capim amargoso velho ali, que você acha que tá morrendo quase, ele é perene. Ele é perene, ele tem rizoma, ele aguenta tempo. Lá no Cerrado ele vai ficar meses de seca, inclusive, tá? Não é fácil a vida, né? Mas nós temos que agir, nós temos que tirar, ó, sempre, vai a dica de novo aqui, ó, uma cultura no limpo para que a outra entre no limpo. E não tem ciência do Satã aqui, entendeu? Nós temos que tirar o quê? Roça no limpo para que a outra entre no limpo. Eu posso fazer isso com triazinas? Posso, mas posso fazer isso com consórcio milho braquiária, que o Laércio pontuou bem de manhã. Nós temos ótimos produtores que fazem isso. E aquele que não faz, experimente fazer, tente fazer. Para gerar o quê? Biomassa, para gerar palhada, para gerar aquele que talvez seja o melhor herbicida para a tua área, tá? Mas às vezes o melhor herbicida para a tua área seja esse, né? A Enxadox. Espero que não seja, porque esse instrumento de castigo medieval não é fácil, tá? Nem nossos alunos querem saber disso, mas eu entendo, e aí eu bato na tecla de novo. O melhor controle, independente de ser enxada, seja o que for, é aquele que auxilia de alguma forma, direta ou indiretamente, a cultura a se virar com o mato. Ela tem que se virar, entre aspas, com o mato, mas você tem que ajudar ela, porque o melhor controle em si para a planta daninha é a própria cultura. Só que nós temos que dar condições, temos que dar fôlego para ela, temos que dar arranque para ela facilitado. E eu vou mostrar, tentar provar isso para vocês de alguma forma agora. Vai nesse gráfico comigo. Eu sei que eu precisaria de mais tempo para explicar esse gráfico, mas eu quero explicar esse gráfico para vocês, porque é essencial vocês entenderem. Aqui eu tenho a curva de crescimento da soja, ó, ao longo do tempo. Aqui embaixo eu tenho os estádios, vegetativo e hora reprodutivos. Quem está no YouTube, por favor, fica comigo. E aí eu tenho o quê? Fases. Essa fase aqui inicial, que não é de pleno crescimento, depois ela vai entrar numa logarítmica aqui, ó. Só que essa fase inicial aqui, ela é uma fase de estabelecimento do potencial produtivo da soja. Onde eu estabeleço o quê? O potencial em termos macro da fonte, especialmente. Raiz vai estar crescendo. O engalhamento vai estar sendo formado nesse momento. Gemas vegetativas vão estar sendo expressadas ali. Então, o potencial macro, assim como no milho é inicial, na soja também é. E é ali que a cultura não fechou, é ali que o mato tem mais chance de fazer o quê? Roubar o seu rendimento, o meu rendimento, certo? Esse período todo, até o fechamento da cultura, a gente chama do quê? De PTPI, que é o período total de prevenção e interferência. Só que, gente, quando eu entro aqui, antes de estabelecer a cultura da soja, com palha, com bom dessecante, com bom pré-emergente e outras estratégias possíveis, eu posso dar o quê? Um fôlego para essa cultura, que a gente chama do quê? De período anterior à interferência, que tem a ver com a presença do mato, enquanto o PTPI tem a ver com o quê? A cultura em si, o fechamento dela. Só que detalhe, vai comigo, fica comigo no raciocínio aqui. Se eu tenho palha na área, se eu tenho perfil de solo, etc., inclusive ajudado por essa palha em termos de construção sustentável do seu sistema produtivo, eu posso melhorar o meu PTPI? Pode, sim. A soja pode se desenvolver melhor, crescer melhor, inclinar mais cedo aqui, fechando o quê? Mais cedo a cultura, diminui o PTPI. Se eu diminuo o PTPI e aumento o PAI, eu diminuo, adivinha o quê? O período crítico de prevenção e interferência. Esse período que é a diferença entre um e o outro parâmetro anteriormente mencionado. É aqui que eu ajo com herbicida em pós-emergência. Quem sabe fazendo esse bom manejo sustentável aqui, que inclui herbicidas, eu posso tirar uma aplicação em pós ou até ausentar as aplicações em pós. Depende do meu cenário, às vezes não. Às vezes isso aqui é só para atenuar o problema já na área. E eu vou ter que entrar com os pós do mesmo jeito, tá? E aí, nessa lógica com vocês,
de dizer que a cultura é o melhor controle, porque nós temos que dar condições competitivas para ela, eu digo para vocês uma frase que o Gassen usava muito e que eu gosto de repetir ela, que é o quê? Vamos fazer o quê? A coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Parece retórico e bobinho, né? Mas não é isso. Ao mesmo tempo pode parecer simplista demais essa frase, ela é uma frase impactante porque ela nos desafia de algo que não é fácil. Ou é fácil? É fácil fazer a coisa certa do jeito certo na hora certa? Em hipótese alguma. Mas esse é o nosso maior desafio como engenheiros agrônomos, como produtores, como técnicos, como consultores. E aí, na hora de escolher o manejo, independente daquilo que está pintando na tua cabeça agora, nós temos que sempre responder essas perguntas aqui, ó. Para manejar, tem que responder o quê? Por quê, para quê, quando e como. Isso a gente responde quando vai comprar uma bicicleta ou vai casar, entendeu? E tem que responder quando vai manejar a sua cultura, independente do que seja, incluindo a questão de plantas daninhas. Dentro dessa lógica entra a questão do quê? Do manejo de cultivos transgênicos. Está vindo Extend, Enlist, foi questionado de amanhã na ótima palestra de drone, a questão de volatilidade desses produtos. É uma coisa que a gente tem que se preocupar. Vários outros produtos são voláteis também, não é só os auxínicos. Nós temos que estar precavidos e atentos a tudo que está aí. Nós temos que responder o quê? O quê? Para quê? Ó, as questõezinhas ali, ó. Por quê? Para quê? Quando e como? Tem que responder isso. Tem que ficar bem claro na sua e na minha mente as respostas a essas perguntas que estão aí na tela. Nós temos vários artigos nessa linha trabalhando a questão de seletividade, pensando já na cultura da soja que vai vir com essas novas tecnologias, e eu quero que vocês estejam mais atentos do que nunca a informações como essa. E vai usar herbicida? Não acha que herbicida é uma coisa simples, tá? Antes de usar herbicida, nós temos que usar muito conhecimento. Muito conhecimento. E não olhem para pontos como esse se atentando ao último, tá? Herbicida não pode ser encarado apenas como um custo ou um gasto, porque ele é um investimento. E sendo um investimento, nós temos que estar o quê? Respondendo todos esses outros elementos, ou atento a esses outros elementos que estão na tela aí para vocês, antes de adotarmos em função de um custo. E quando for olhar o custo, não chora não, porque o problema pode ser muito pior se você não investir no herbicida. Pode ser muito, muito pior. Eu vou deixar isso para o final para falar com vocês, tá? Fez herbicida? Estejam atentos ao que nós chamamos de 3 importâncias do manejo de herbicida, agora pensando ao adentrar a cultura da soja. São 3 os pilares ou importâncias que nós falamos. Fazer os manejos o mais antecipados possíveis, dentro das melhores condições possíveis. Fazer o quê? Todas as sequenciais que porventura sejam necessárias, tem que fazer elas nas melhores condições possíveis também. E fazer o quê? Uso de pré-emergente, seja no manejo outonal ou lá na boca da semeadura, favorecendo, quem sabe, a dianteira competitiva da cultura, que nós falamos anteriormente, e também o manejo de resistência. Perfeito? Vocês estão comigo ainda? Estão comigo ainda? Opa, vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Tá com esse mato, tá com isso na tua área, a importância de fazer o quê? Controle antecipado. Não deixe esse danado se criar, não. Não deixe esse maldito se prevalecer, não. Porque se ele fica no campo, mais tempo, ele vai receber, no caso da buva, geada na cabeça, vai ter seca, ele só vai o quê? Se rustificar mais ainda, vai aprofundar o sistema radicular, vai ficar lá vivão, inteirão. Isso vale para todas as espécies? Não, mas pensa no capim amargoso, que é uma folha estreita, tem rizoma mantendo ele. Ele só vai se rustificar, fica pior ainda para você manejar. Não tardeia, não bobeia, não deixa para depois. Isso vale para nós aqui, vale para quem está no cerrado. As condições são mais difíceis lá, mas tentem fazer o manejo mais antecipado possível nas melhores condições possíveis, tá? A importância do manejo antecipado. Olha só, vai nesse gráfico comigo. Eu tenho aqui a média histórica em vermelhinho e o azul que aconteceu nesse ano específico. Olha o que acontece. Tirei a média histórica e vejam para vocês destacarem como foi atípico. E está sendo atípico esses últimos anos, não está aqui sendo para nós? Tá, não tá? Balança a cabeça quem está concordando comigo. Não tá. Ó, esse ano aqui, inclusive, teve geada. Depois, ó, peguei um outro ano, ó, aqui é 18, 19, ó. Mudou, ó, as corzinhas aqui de um, ó. Azulzinha é um ano, vermelhinha é outro. Veja como muda de um ano para o outro. Não existe receita de bolo. Não existe uma regra para todo mundo, as condições mudam muito. E por mais que isso seja uma coisa cruel para nós no campo, é isso que faz diferenciar da nossa profissão como engenheiro agrônomo. Uma profissão baseada totalmente em causa e efeito, onde não tem um protocolo pronto e a gente tem que criar sempre as nossas soluções. Tá? Aqui, ó, como foi difícil esse ano, querem ver como muda? Num ano e num dia. Isso aqui é um dia, ó. Aqui, ó, o vermelhinho temperatura e o azulzinho tá o quê? Umidade relativa do ar. Em um dia, vejam a variação. Quando eu falo em procurar as melhores condições possíveis, eu não estou falando só numa escala de semanas ou dias, eu estou falando no próprio dia. Quem sabe a aplicação não vai ser no comecinho da manhã, vai ser lá no meio da madrugada. Tá?
Ou pelo menos começar para quem tem área grande, né? Entendem que o processo ele tem que ser encarado de uma forma bem sistêmica, bem coesa e bem complexa. Só que se eu tardeio, se eu bobeio, se eu deixo para muito depois, olha só, a planta não para de crescer. Mesmo a buva ali sobre seca, sobre geado, ó, aqui é o ponto de controle. Se eu perdi esse ponto de controle, passou de 10 centímetros aqui, ó, dessas folhinhas aqui, 15 folhinhas aqui, ó, ficou muito mais difícil controlar ela. Depois ela fica um pinheirinho no campo, não tem quem controla isso. Nem sequencial não leva ela direito. A importância do quê? Fazer o manejo na hora certa. Porque atrasar é similar ao quê? A protelar, a atrasar o quê? O tratamento de uma doença. Encara uma planta maldita como essa como um câncer na tua roça. Se você der bobeira na hora de controlar, ela vai se criar, vai se proliferar, vai entrar em metástase e vai tomar a tua roça, passando do ponto. E aí você passa o herbicida, não controla, você fala que é resistência. Não, às vezes é porque passou do ponto, tá? E passou do ponto, ali, ó. Uma aplicação só não resolve, porque ela vai rebrotar e não é só buva, não é uma particularidade só dela. Buva, trapoeraba, vassourinha de botão, todas são plantas que precisam de várias intervenções. A gente não faz as baterias para controlar cigarrinho, percevejo no milho? Faz. Planta daninha é a mesma lógica, a gente só dá outro nome. Em vez de chamar bateria de aplicação de inseticida, a gente chama aqui sequenciais de herbicidas. E as sequenciais têm critérios em termos de dias também no que fazer. Depende do que você usa antes, depende da condição ambiental, depende da rebrota, depende de muita coisa, dependendo do quê? Da espécie. É fácil? Não, né? Se fosse fácil, vocês não estavam aqui, né? E quem está assistindo não estava assistindo também, né? Estava de boa, né? Fazendo glifosato 2,4-D e para-4 na sequencial, né? E achando que estava tudo resolvido, né? Ou igual na época do RR, né? Aplicava lá o glifosato e ia para a praia, né? Não é mais assim. Não é mais assim. Tá? Nós temos vários artigos que mostram isso, a importância do quê? Das intervenções que nós mencionamos. Aqui está um exemplo de intervenção, a testemunha aqui, diabo aqui, né? Eu tenho intervenções, algumas com rebrota, porque só envolveram produtos de contato, e aqui com muito menos rebrota, porque teve auxínico. Aqui uma área com baixa frequência de resistência 2,4-D. Mas eu tenho áreas que eu tenho a chamada rápida necrose, e aí eu aplico o quê? Glifosato 2,4-D, veio com uma sequencial, aqui inclusive foi glufosinate, e não limpou a área. Veja como ficou tenso. Enquanto eu venho aqui, ó, fiz um outro auxínico, aqui no caso de camba, e vim com uma sequencial, né, depois de aplicado esse de camba, aqui no mesmo glufosinate. Veja a diferença lado a lado. Podia ser um triclopyr, um lauxifem ali, poderia ser. Eu tenho que pensar em trocar, gente. Não dá para fazer mais do mesmo. Inclusive aqui tem soluções alternativas. Aqui, ó, o triclopyr que eu falei, o de camba que eu mencionei, todos eles agindo e performando em cima da buva, diferentemente do trabalho que o 2,4-D deixou de fazer, tá? A lauxifem, um trabalho inclusive nosso, publicado, mostrando que é uma ótima ferramenta que nós não temos aqui no Brasil ainda, mas já está no Paraguai, tá? Lá é Texaro, aqui vai ser outra marca, tá? O que mais eu tenho? Tenho outros produtos aqui que são utilizados? Não, é os mesmos aqui, ó. Tem de camba associado, aqui tem sulfonacil glifosato mais triclopyr, depois vem sequenciado glufosinate, todos eles limpando. Aqui é uma área com alta frequência de resistência 2,4-D, eu tenho que mudar o oxínico. Mudei o oxínico, limpou a área. Enquanto a testemunha está uma tristeza só ali, dá vontade de sentar e chorar se fosse lavoura toda assim. Eu tenho resistência paraquat. Veja que nessa tela está mostrando o quê? Resistência paraquat, ó. Aplicou paraquat, não fez nada, parece que passou até um adubo foliar ali, ó. Veio com diquat, porque tem alto fator de resistência paraquat, também não fez quase nada, só deu uma aplicadinha de leve. Eu tenho que trocar. Tem que trocar o quê? Tem que usar outro produto, tem que usar sulfonacil, tem que usar glufosinate. Ali, inclusive, os dois estão associados, tem sinergismo entre protóxico e inibidor de GS, que é o glufosinato. Há sinergismo nessa mistura. Nós temos resultados que provam isso, inclusive tem artigo aqui mostrando os benefícios do glufosinato no sistema, e tem artigos, trabalhos recentes americanos nesse sentido também, tá? Querem mais exemplos? Isso aqui é sumarização de resultados nossos. Eu até tirei alguns resultados, porque não ia dar tempo de mostrar para vocês, tá? E alguns eu não posso divulgar aqui, porque ainda não foram publicados, mas isso aqui, de certa forma, por mais que não foram publicados plenamente ainda, eu quero mostrar porque eu acho eles muito relevantes. Veja que esse gráfico tem muito para dizer para nós, eu vou tentar falar rapidamente deles. É uma média de experimentos, controle de buva, tá? Então são vários anos de coleta de dados, nós tentamos sumarizar em médias que estão aqui, não tem teste estatístico, apesar de ser quase que uma meta-análise, tá? Mas de certa forma ele mostra para nós algumas coisas relevantes, tá? Considerando também, ó, é manejo de resistência. Então aqui é buva resistência a tudo que nós temos aí possível de resistência. Inclusive a paraquat, por isso que se eu aplico de quat aqui o negócio não fica tão bom. E olha atenção aqui, as corzinhas, o que as corzinhas falam? Aqui diz para nós o quê? Até 8 folhas, 8 a 16 e maior que 16. Veja que ficou ruim quando tá o quê? Amarelinho, não tá? Teve produtos que mesmo, ó, performaram super bem, ó, aqui em amarelinho. Mas você veja que como caiu aqui, ó, do ponto de controle,
para o amarelinho que está grande. E detalhe, gente, alguns podem olhar, não, mas até o amarelinho tá bom, tá acima de 90. Isso aqui, talvez alguns não tenham reparado um detalhe ali no gráfico, né? Isso aqui é aplicação que sequencial. Então já teve uma primeira. Isso aqui é média de experimentos, onde teve uma primeira calcínico e veio esses produtos de contato para fazer o quê? Aquele acabamento, sabe? O que? É imprescindível sequencial. E quando tem resistência, tá aqui, ó. Eu tenho que trocar por outras opções. Inclusive, a primeira opção aqui, ó, essa fenacil de closulam e glifosato de closulam é o quê? Um pós? Não, é um pré. Ele ajuda a matar o criado? Até ajuda porque trava o sistema radicular. Mas o foco dele é segurar o quê? As emergências que vão vir. Nós temos que pensar assim, tá? Vamos avançar mais um pouco. É só para buva que vale sequenciais? Não. Tá aqui, ó, testemunha trapoeraba. Tem uma buvinha aqui também, vocês estão vendo? A buvinha aqui no cantinho na tela perdida para vocês. Tem trapoeraba de monte. Inclusive isso aqui, acho que é parente seu, né, Laércio? Nessa área aqui, lá em Palotina. Ou perto da área do teu pai, não lembro exatamente agora, tá? Mas nós fizemos vários ensaios lá, alguns ensaios fora de Palotina. Já estamos há vários anos tentando investigar e tem ensaio agora no campo, que mostra claramente para nós que uma aplicação só, vejam aqui, ó, 2,4-D e glifosato. Inclusive o triclopir vem performando muito melhor que o 2,4-D em alguns cenários que a gente tem. Mas aqui, ó, uma aplicação só tem rebrota. Aí eu venho com duas aplicações, sequencial em trapoeraba, aí limpa. Vejam no detalhe da imagem aqui, ó, limpou. Mas a sequencial é uma sequencial robusta. Às vezes é necessário 3 aplicações, 3 intervenções para você conseguir se livrar. Isso você não consegue fazer na pré-semeadura. Tem que deixar para onde? Às vezes dentro da soja. Dentro da soja é difícil, hein? Assim como para a buva é dramático lidar com ela, porque se sobra o cloroacilam e olha lá, meia boca ainda, em rebrotada, só trava, né? Que bata pequena. E quando a pequena é suscetível ainda ao cloroacilam, né? Porque tem região do Paraná que já é resistente a cloroacilam e diclosulam, a buva. Tá? É resistência cruzada dentro do mecanismo ALS. Aqui para trapoeraba vai sobrar basicamente clorimuron e mazetapir em pós. E vocês sabem que esses herbicidas dão fito latente na soja. A não ser que seja o clorimuron e uma soja LS. Daí muda. Vocês percebem que tem que começar a brincar com um monte de estratégia possível e jogada, tá? E aí se for plantar feijão depois dessa soja STS, né? Aí é pepino, né? Porque você não vai conseguir matar depois dessa soja no meio do feijão. Porque só sem o gládio é o quê? Uma sulfonilureia. Percebe? As coisas não são tão simples igual elas parecem. Glifosato 2,4-D e paraquat já foi, gente. Nós temos que mudar isso. Passou da hora de virar a chavinha, né? Capim amargoso, também precisa de intervenção? Sim, aplicou uma e foi sofisticada, foi graminicida, dose dobrada, mas ela rebrota. Touceira velha criada rebrota, aí necessita sequencial. Nós estamos estudando isso há vários anos, inclusive. Aqui, ó, mostrando para nós, 4 vezes a dose, aplicação única não resolve. Tem que ter sequencial, sequencial vai na tela, gente, ó. Tá com controle superior a 90%. É intervenção, exigindo até 3 também no caso do capim amargoso. A terceira muitas vezes sobra para dentro da soja. E falando em intervenções, está aqui, ó. Com esse cenário aí que nós temos de possibilidades, eu posso fazer um manejo outonal com glifosato e cletodin, né? Que é essa mistura aqui com Select, por exemplo, glifosato e aloxifop, mas eu posso fazer com outras opções, herbicidas ALS, como é imazapyr e imazapyr. Tem critério de tempo, tem critério de questão de milímetro, sim, porque pode causar carryover, mas muitas vezes eu vou ter que pensar nisso, ainda mais num cenário de resistência à CCase, tá? Sequencial é impressionante aqui, né? Vamos lá. Mesma história, vários experimentos, tá? Conjunto sumarizado de dados. Aqui eu tenho só aplicação sequencial, então já foi feita uma primeira com graminicida. Aqui eu tenho aqui uma segunda com graminicida de novo. E tenho aqui glufosinate e diquat. Vejam que nitidamente o glufosinate é superior, tá? Detalhe, todos matam super bem quando é novinho. A importância de estágio de aplicação. Estágio de aplicação varia conforme herbicida e espécie. Pensando amargoso, dependendo do herbicida, varia de 1 a 3 perfilhos, tá? Vejam que todos rebentam bem, ó. 1 a 3 perfilhos. Agora a torceira jovem, aquela sem florescer, e a torceira velha já florescida, mesmo na sequencial, vejam como fica ruim até para o velho cletodin. Isso aqui é considerando, não estou considerando a resistência ao cletodin e nem a loxifop possíveis, tá ok? Imagina se eu considerar essas duas resistências, tá? Aqui eu tenho outras opções, vejam só. Eu posso misturar, além do glifosato com cletodin e aloxifop, eu posso misturar o quê? O glufosinate com aloxifop e cletodin. Posso misturar também Protox com cletodin e aloxifop. Há um certo, no caso do glufosinate, um certo efeito complementar. Às vezes eu tenho folha larga e folha estreita, misturo os dois. Mas no caso do Protox, há um sinergismo possível também. Ok?
Vamos avançar. Pé de galinha, tem resposta? Eu espero numa próxima oportunidade para vocês sumarizar dados também do pé de galinha. Mas o pé de galinha é mais uma espécie que mostra para nós, para quem tem na sua roça, a importância das aplicações antecipadas nas janelas possíveis em baterias, ou seja, sequenciais. É uma planta que você não resolve, com certeza, com uma aplicação só. Passou dos 2, 3 perfilhos, não resolve mais. Tá? E falando em sequencial, faça um sequencial com pré-emergente. Seja no manejo outonal, igual está aqui, ó, flumaxazim mais imazetapir, que é um Zetamax, junto com dicambe e glifosato. Aqui no caso Spider, aqui no caso Stone, todos eles entrando como exemplo de pré-emergente no manejo outonal. Dá para fazer, nós temos trabalho publicado nisso também. Dá para fazer esses pré-emergentes que são importantes também no Aplique Plant? Dá, ó. Uma área com baixa resistência, baixa frequência de resistência 2,4-D, eu entrando com 2,4-D e glifosato na primeira, e uma sequencial com esses mesmos herbicidas da tela anterior, e agora no Aplique Plant. Perfeito? A importância de fazer esses pré-emergentes, portanto, agora como um quê? Viram a palavra ali? Profilático. Não é uma vacina, tá? Mas o profilático ele vai ajudar o quê? A evitar o problema lá na frente. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho algum tempo ainda. Acho que já estourou o tempo todo, né? Eu acho que eu consigo ir. Vocês me aguentam mais uns 5 minutinhos? Me aguentam? Me aguentam? Ergue a mão aí quem aguenta mais 5 minutos. Ó, alguns não ergueram a mão, eles não me aguentam mais, Lars. Né? Vamos lá. Tem que fazer na próxima vez igual a gente faz em reunião do departamento, né? Os que concordam ficam como estão, né? Daí acho que todo mundo daí concorda, né? Aqui nós temos o quê? Ó? Mostrando aquele ciclo do mal que nós temos que quebrar, tá? Eu sei que eu estou repetindo algumas coisas, mas é para ficar bem fixado na cabeça de vocês que estão comigo aqui ainda, tá? E de vocês que estão acompanhando pelo YouTube também, seja agora ou depois. Senão a roça da gente vai ficar desse jeito, ó. E é tudo o que eu não quero. E eu vou tentar fazer alguma coisa ali em pós, lembra que eu falei? É tudo apaga-fogo. Seja na buva, seja na trapo, seja nas gramíneas. As gramíneas ainda eu tenho mais fôlego, mas tenho fôlego, gente, hoje ainda. E se vier as resistências ACCAs se distribuírem pelo Brasil afora? Eu não vou conseguir fazer isso, ó. Ó, aqui tem uma área de amargoso, né? Veio, passou o graminicida, ó, matou, não matou? Mas se não morrer mais com a CCase, eu vou conseguir matar o amargoso desse jeito? E olha, que matou o amargoso crescido, ali, ó, velho. Você acha que já não roubou o que tinha que roubar da soja? Claro. Lembra daqueles períodos que eu falei para você? Já passou o período crítico de prevenção de interferência. A hora que era para você controlar, esse mato estava lá sugando. Controlar depois de velho não resolve. Vai ajudar apenas a mitigar o problema, atenuar o problema para a próxima safra. Lembra? Uma cultura sair no limpo, para outra entrar no limpo. Mas é isso. Fez alguma coisa ainda possível? Fez. Mas é a situação de UTI. Ok? Roça na UTI. Querem outras espécies? Eu usei alguns modelos que são os mais prevalecentes aqui na região. Mas tem outras espécies, várias. Caruru, leiteiro e picão, por exemplo. Inclusive são resistentes a glifosato, conforme a gente vinha falando. Para quem tem essas espécies na sua região e ainda não, nós não temos aqui no Brasil Extend Enlist, onde daria para usar oxínico, quem sabe até em pós, as empresas não vão recomendar em pós de início, soja, mas seria uma possibilidade, não seria? Controlar com oxínicos. Vejam que ali na lista ó, de herbicidas possíveis estão oxínicos para controlar. E eles podem ser usados na dessecação pré-semeadura ou em pós, se vier Extend Enlist. As empresas talvez não recomendem isso nem no futuro. Mas pensem comigo agora, se eu não tiver oxínico, se eles não morrem com glifosato, eu vou ter que usar o quê? Tem poucas opções listadas ali, não tem? A maioria dessas espécies que estão aqui, ó, picão, caruru, leiteiro, são resistentes a LS também. Por isso está a interrogação ali na lista para vocês. Vai me sobrar basicamente Protox. Protox, seja em pré ou em pós. Tem outros herbicidas? Vocês podem ver, tá ali, ó, tem. Printa a tela se vocês quiserem, tomem como referência. Se eu for usar Protox, vamos pegar como exemplo Protox. Em pós, dá uma olhada no detalhe aqui embaixo, ó. Eu vou ter que cuidar muito com o estádio. E o estádio dessas plantas varia de 2 a 6 folhinhas, dependendo do herbicida que eu vou usar nelas e delas em si. Controle com Protox em pós da soja, veja um detalhe. Maior que 6 folhinhas, cai para menos de 60% no caruru, para menos de 50% no picão e para menos de 40% no leiteiro. Veja que a performance vai ladeira abaixo. A importância de estádio daí. Lembra que esses herbicidas Protox podem também causar o quê? Fitointoxicação na soja. Potencial. Nessas sojas Nutelas que a gente tem hoje aí, né? Que nem fechar a rua direito fecha. Começa a florescer lá para o V5 já, né? Essa mesma soja que a gente planta em setembro e não deveria plantar por causa do falta de período, mas planta.
porque quer entrar com milho mais cedo. E aí vai vir uma cascata de cagada, uma atrás da outra, né? E aí você tem que entrar com pós, judia, já viu o que dá, né? Vamos tentar fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Né? O Preço da Soja está convidando a gente a fazer isso. Né? Espero que continue assim por um bom tempo. Né? Um produto mal posicionado em pós leva fito. Nós temos vários trabalhos nesse sentido também. E aí, a soja foi com mata até o final, uma opção é fazer o quê? Dessecação pré-colheita, no momento certo também. Porque dessecação não é só para antecipar, dessecação pré-colheita não é só para uniformizar a área, é também para controlar a mata. Ok? Importância de tirar no limpo para que a próxima entre no limpo. Beleza? Estamos encerrando. Prometo para vocês, tá? Último tópico. É quase as nossas considerações finais. E nesse último tópico, eu faço com vocês a seguinte pergunta. E aí? E aí? Com base nesse conjunto de informações que eu tentei sumarizar e simplificar ao máximo até aqui com vocês, trazendo uma síntese do que nós temos como resultados. O que nós fazemos? O que nós fazemos? Tá? Tá aqui o resumo do que nós falamos. Não precisa repetir. Vocês estão comigo. Tá? O resumo são simples tópicos. Primeiro tópico. Não vamos ser simplistas. Vamos complexar sim o sistema, sofisticar mais ele. Segundo ponto, não vamos insistir no erro. Parece mensagens jargões quase, mas é para a gente pensar. Né? Tá? Terceiro tópico, não criar pressão de seleção. Falando específico do nosso assunto. Não criar pressão de seleção. Não forçar aquilo que já é natural, porque o resistente já está lá. Tá? Vamos estar atentos. Atentos ao quê? A detalhes como esse. Tem um vídeo muito legal no site do Agará que convido vocês a assistirem, falando sobre o quê? Limpeza de colhedora. Vamos tomar alguns cuidados que são simples. São fáceis? Não estou dizendo que é fácil limpar uma colhedora. Estou dizendo que é simples, mas é uma estratégia simples e necessária. Porque prevenir é melhor que o quê? Remediar. Jargão de novo? Sim, mas gravem isso nas mentes de vocês, tá? Porque senão, olha só, senão vai acontecer isso. O que está na tela aí que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo na tela? Você que está no YouTube aí, o que você está vendo na tela? Perda de rendimento de soja por trapoeraba. Veja que a alta infestação de trapoeraba chega a mais de no quê? 90% de perda. É difícil quantificar por planta, né? Porque é uma planta, pelo seu comportamento, difícil. Mas é muito dinheiro que está indo embora. Querem mais exemplo? Para a gente encerrar? E é quase um apelo isso que eu estou fazendo para vocês. Sabe aqueles apelos de final de culto, assim, de igreja, de missa, de sermão? É quase isso. Tá? É quase isso. Porque só, olha o que esse capeta do caruru vai tomar da gente. Ó. Um caruru, uma planta de caruru por metro quadrado leva perda de 20% a 40%. 40%. É quase metade da tua roça que foi pro ralo com uma plantinha só. Ela é uma planta C4, apesar de ser de cotiledônia. Cresce até 3 centímetros no dia, o levantamento que fizeram do híbridos. O palmer chega a crescer 7 centímetros no dia. Alguns carurus produzem mais de 1 milhão de sementes. Esse, que é o híbridos, que é problemático para nós aqui, produz mais de 300, 400 mil sementes. Alguns falam 600 mil. Ou seja, uma planta prolífica e uma planta que rouba enquanto está na tua roça. E deixou um monte de descendente para trás ainda. Vamos pensar em manejo. Querem mais um apelo? Vamos lá. Esse é o mais forte, hein? Que esse a gente gosta de bater bastante em cima, porque tem bastante aqui na nossa região, né? Uma buva por metro quadrado, na média da área, o quê? 14% de perda. Se não ficou claro o que isso pode levar de prejuízo, considerando o preço da soja hoje, é uma Hilux a cada 150 hectares. Hoje de manhã perguntaram para mim, mas depende do modelo, né? Sim, sim. De 150 a 200, né, hectares, essa Hilux vai embora. Não mudou muito. Esse preço está uma bênção da soja, não está? Você que está no YouTube aí sabe disso. Mas o mato, mais do que nunca, tem que ser combatido por causa disso. Herbicida, palha, seja o que for, é o quê? Investimento. Último susto para vocês como apelo. Pegando agora o modelo folha estreita, capim amargoso. Uma touceira, média, na média da área, o quê? 21%. Ou seja, 1/5 da tua roça indo embora. Se isso não foi suficiente para te convencer, eu tenho que orar por você, entendeu? Porque está complicado. E que isso possa não só convencer você, mas convencer aquele teu cliente, aquele teu amigo, aquele cara com quem você trabalha, com consultoria. Porque, olha só o dinheiro que está indo embora se a gente não agir. Hoje se estima em torno de 9 bilhões de reais ou mais, né, que a gente perde no agronegócio brasileiro. Esse é um trabalho, inclusive, antigo da Embrapa, que nós temos que atualizar.
Tem um trabalho recente que eu não coloquei aqui agora, mas por favor consultem o site do Agarac lá, que é um trabalho nosso, pela Luísa Bacin, colaboradores entre eles, eu e o professor Alfredo, que mostram que o custo de produção pode aumentar até em 133% ou mais, usando estratégias como herbicidas, se a gente não cuida do manejo de resistência. Ou seja, aquela coisa reativa, sabe? Vamos ser mais o quê? Proativo. Vamos ser o quê? Mais proativo. Beleza? Aí eu encerro dizendo só isso aqui para vocês, que não podemos deixar para depois, a hora do manejo integrado de plantas daninhas é agora. Não só pensa na soja que está para vir daqui a pouco, pensa no sistema como um todo. Agradeço muito a atenção de vocês, convido vocês ao WeedCon, que é um ótimo evento, vai ser realizado em novembro, está a data aqui, por favor, salvem ela, printa a tela aí, guarda, marca na tua agenda. E o último convite, já encerrando, assim como o professor Laércio fez de manhã, eu convido vocês, se vocês ainda não estão inscritos no nosso canal, quem está no YouTube aí, já, por favor, já vai já no buscador do YouTube e digita professores Alfredo e Leandro. Se encontraram aqui esse logo aqui, ó, que é o logo do Supra, entrem lá, se inscrevam, tá? Ativem a notificação, tá? E só para dizer um pouco mais, esse canal é um dos canais mais antigos no segmento do agro, em específico na plantas daninhas. É o primeiro que nós temos no segmento nesse sentido no Brasil, tá? E conta hoje, ó, com mais de 3 milhões de impressões, quase 400 mil visualizações e quase 15 mil horas de exibição. Estamos hoje com mais de 7 mil inscritos. Faça parte desse time, ajude a informação a chegar onde é necessária, se inscreva, compartilhe, ok? Desse projeto, que é um projeto nosso da Universidade de Extensão do Supra Pesquisa. Obrigadão, fiquem com Deus e até uma próxima, tá? Obrigadão.